Bom, galera, então, retomando as nossas atividades aqui, relembrando, essa aqui foi a primeira atividade que a gente fez no segundo dia de aula, folha número 1 de 17, perspectiva cavaleira, onde a gente trabalhou cavaleira em 30 graus, 45 e 60. Já expliquei esse conteúdo, então esse aqui já foi. Esse aqui foi o segundo exercício que a gente fez de perspectiva cavaleira, onde a gente trabalhou com uma escala indicada. Para cada desenho, trabalhamos com uma escala diferente. Então, uma 1 para 75, outra na 1 para 50. Começamos esse aqui diferente do outro, iniciamos ele pela base. E esse aqui a gente trabalhou primeiro com os arcos para poder fazer a concordância adequada, né, das linhas curvas com as linhas retas. Então, tem várias maneiras de fazer. Eu mostrei uma maneira que eu acho que é mais interessante porque minimiza a quantidade de erros na construção do desenho. Seguindo, então estamos na quarta aula. Esse aqui é o exercício de perspectiva cavaleira em 45 graus. Eu vou disponibilizar esse material aqui no portfólio, no material didático, para que vocês tenham acesso a todas as medidas corretas, certinhas. A gente tem aqui uma construção de um ambiente. São 2 sofás iguais, em posições diferentes. Então, esse sofá aqui, a medida de largura e altura dele se mantém. O que tiver em ângulo, em 45 graus aqui, ó, ele tem a redução na hora de desenhar. Então, essa medida que foi utilizada para representar 2,40 m foi usada a metade, né? Porque o ângulo é de 45 graus, a redução é a metade. Então, eu tenho aqui 1,20 m na hora de desenhar. Quando eu rotaciono esse sofá e coloco ele de frente, essa medida de 2,40 ela se mantém, porque agora o que está em perspectiva, em profundidade, em 45 graus, é essa medida de 1,10 m, onde aqui, ó, eu vou desenhar ele com 55 centímetros. Por quê? Porque eu rotacionei o sofá. Então, pode ver que esse sofá não tem medida nenhuma, só esse tem a medida, as mesmas são replicadas, tá? E aqui tem uma outra mesinha, também tem todas as dimensões. As linhas contínuas indicam o que é visível e as tracejadas o que existe, mas não é visível na perspectiva. Então está toda a construção aqui para que vocês possam fazer esse exercício e ele vai contabilizar como a nota, a nossa primeira nota da M1, tá? Então é essa perspectiva cavaleira em 45 graus. E o que eu queria explicar para vocês hoje é a perspectiva isométrica, que seria essa daqui, ó. Aqui está o exemplo dele feito. A gente, como é de praxe, tem a construção de um cubo primeiro, para a gente entender a perspectiva, os ângulos, como eles são construídos. E aí eu inseri uma circunferência dentro de cada uma das faces visíveis, né? E depois a gente tem 2 outros objetos para exercitar a construção dessas curvaturas, porque na perspectiva cavaleira a gente tinha uma face em verdadeira grandeza, onde a gente conseguia fazer toda ela com o compasso. A gente conseguia colocar a ponta seca do compasso e construir todo o objeto, toda a circunferência, colocando a ponta seca bem no centro. Nesse caso aqui, a gente também vai conseguir fazer instrumentado, mas para cada 1/4 de volta, a gente vai ter essa ponta seca posicionada em locais diferentes para poder gerar a perspectiva de uma circunferência. E aí a gente vai ver como é que se porta. Belezinha? Então tá aqui o exercício que a gente vai fazer. Então, ó, começando, primeira coisa, alinhar bem certinho a folha com a régua. E como a gente tem 3 objetos, é fácil de distribuir ele na folha. Esse primeiro aqui, ó, eu vou começar pelo topo, por esse ponto A, que está bem próximo da nossa marca de dobra, né? Eu vou deixar um afastamento aqui de 1 metro, mais ou menos, e vou começar por esse primeiro ponto. E vocês vão perceber que a gente consegue construir todo o objeto usando apenas uma medida com o escalímetro. Eu não preciso colocar as dimensões em todas as faces. O que eu vou fazer? Como está na escala 1 para 75, eu coloco a medida de um lado, e como eu estou trabalhando em perspectiva isométrica, um lado
é igualzinho ao outro. Se eu traçar uma linha de simetria bem no meio da minha peça, metade do que eu estou fazendo e a metade do outro lado, elas são iguais. Então, por isso que se chama até perspectiva isométrica, né? Porque indica que um lado é perfeitamente igual ao outro. Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que eu construiria essa peça, tá bom? Então, ó, perspectiva isométrica, a gente vai trabalhar principalmente com um ângulo em 30 graus. Então, serão 30 graus para um lado e 30 graus para o outro. Então, a primeira coisa que eu faço é escolher o ponto de partida do meu objeto. Então, vou colocar um afastamento aqui aproximadamente de 1 metro para o primeiro ponto. Vou fazer uma linha guia. Vou inverter o meu esquadro. Vou fazer a intersecção nessa linha. E eu vou já gerar a minha linha de simetria bem a partir desse meu ponto 0. Então, tenho 3 ângulos e eu ainda não coloquei a medida. O que eu vou fazer? Ó? Agora eu vou colocar a medida do meu desenho. No caso aqui, ó, cada linha de altura, largura e profundidade tem 4 metros. Então, são 4 metros, não para 75. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, marcar o ponto 0. E lá no meu ponto número 4. E aí tudo que eu for fazer agora tem com base essa medida. Então, como é que eu faço para transferir essa medida para o outro lado? Eu vou apoiar o meu esquadro em 30 graus, agora para o outro lado. Vou fazer um prolongamento. A partir do momento que eu tenho essa intersecção aqui, ó, essa mesma medida que eu tenho de 4 metros aqui, eu tenho 4 metros aqui. Para eu transferir para o outro lado, basta eu inverter o meu esquadro, vir dessa marcação, transferir 4 metros e já vou prolongar para o outro lado. Então, aqui eu tenho 4, 4, 4, 4 metros, e sendo que eu só coloquei o escalímetro em uma das arestas. Aí a mesma coisa eu vou transferir para baixo. Então, vou usar o ângulo de 90 graus, apoiado bem certinho na régua, e vou transferir para baixo. Então, essa dimensão aqui, ó, também são 4 metros. Para fazer no outro lado, transferir 4 metros para cá, 4 metros para cá. Para definir a vista frontal e a lateral, basta fazer o quê? Usar o esquadro em 30 graus. Então, uma das retas do ângulo de 30 graus tem que estar apoiado lá em cima na régua, ou paralelo, né? E aí eu transferi para cá. Vou inverter meu esquadro. E assim eu consigo construir todo o meu objeto. Ó. Então tá aqui a construção do meu cubo. Eu vou reforçar agora, geralmente eu costumo fazer isso no final, para que fique mais fácil a visualização no vídeo. Ó. Então tá aqui as construções das áreas visíveis do meu cubo. E esse exercício, para ficar correto, o interessante é que o ponto de partida seja bem certinho na intersecção das linhas. Se você fizer décimos de milímetro para um lado ou para o outro, vai acarretar numa imperfeição na construção do cubo. Lógico, a construção das circunferências inscritas dentro das faces, elas vão ficar defeituosas se não tiver precisão. Bom, tá aqui a construção do cubo. Conseguem visualizar? Tá ok? Agora, para eu fazer aquela construção da circunferência inscrita aqui dentro, aqui e aqui, eu preciso, para cada uma dessas arestas, achar a metade precisamente de cada uma das linhas. Então, eu vou nomear a primeira coisa aqui os meus pontos. Ponto A, para essa intersecção. Para essa daqui eu vou colocar como ponto B. Ponto C e ponto D. Bom, para eu achar a metade, basta fazer de duas maneiras, né? Eu posso pegar o meu escalímetro, vir aqui e medir e achar 2 metros. Só que se eu trabalhei com uma medida imprecisa, um pouco mais, um pouco menos do que 4 metros,
isso vai gerar uma imprecisão em cada uma das arestas. Então, o que eu faço? Eu trabalho daí agora com o esquadro em 60 graus a partir do ponto A e do ponto B. Para fazer essa construção aqui da circunferência inscrita, duas linhas dessa, dois pontos, na verdade, eu não vou utilizar, que seria o ponto C e o ponto D. Eu vou usar o ponto A e o ponto B. Sempre os pontos onde eu tenho duas retas formando um ângulo mais aberto aqui, ó. Percebam que o ponto C e o ponto D, as duas retas que formam esse ângulo, eles têm um ângulo mais fechado. E aqui a gente tem um ângulo mais aberto, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a partir do meu ponto A, precisamente em cima do ponto A, eu vou fazer uma linha cortando essa aresta. Se eu quiser prolongar, eu já vou fazer para a lateral também, ó. Mas o importante é que eu faça essa definição bem certinha desse ponto, que eu posso chamar, por exemplo, de ponto 1. Depois, eu vou inverter o meu esquadro, vou fazer novamente o ângulo de 60 graus. E aqui nessa intersecção, digamos que eu tenho o meu ponto número 2. E eu vou fazer a mesma coisa a partir do ponto B, para cima. Vou fazer ele cortar essa lá no outro lado, ó. Então, eu vou vir do ponto B, precisamente do ponto B, vou fazer uma linha, que ele corte aqui a aresta bem no meio. E eu vou chamar isso de ponto 3. E vou inverter o esquadro, e a partir do meu ponto B, novamente eu corto a aresta lá do outro lado, e essa intersecção eu chamo de ponto 4. Então, por que a gente fez essas linhas? Para gerar essa intersecção aqui, ó, que eu chamo de ponto X e Y. Então, aqui eu tenho meu ponto X e o meu ponto Y, X e Y. Então, esses pontos não foram feitos por acaso. Então, são esses pontos que a gente vai utilizar para fazer o quê? As curvaturas menores, os arcos menores, da perspectiva da circunferência, e o ponto A e o ponto B eu vou usar para fazer o arco maior. Então, vamos lá com o passo agora. Vou pegar aqui a ponta seca em B, com abertura até o meu ponto 4, ou até o meu ponto 3, porque tem que ser a mesma distância. Seguro lá em cima, ó, e faço a concordância de um ponto para o outro. Então, eu estou indo do ponto B, do ponto 3 ao ponto 4. Vou inverter, ó. Vou segurar lá a ponta seca precisa em cima do meu ponto A. A mesma distância tem que ser do 1 até o ponto 2, ó. E faço a concordância entre esses dois pontos. Então, sempre trabalho evitando prolongar o arco. Estou indo de um ponto até o outro. Perfeito. Então, são dois arcos maiores, mais abertos. E agora eu vou fazer os dois menores, ó. Ponta seca em X. Agora eu tenho que interferir na abertura do meu compasso. Vou até o ponto 4. Vejo se está preciso, se está batendo com o meu ponto 2. Está perfeito. Agora eu vou fazer a concordância do ponto 2 ao ponto 4. Ó. Procura não prolongar os arcos, ó. Faz de um ponto ao outro. Mesma coisa, transfere lá para o outro lado, ó. Ponto Y. Abertura do ponto 1 até o ponto 3, confere se está correto, faz a concordância. Ó. Então, eu tenho a construção da perspectiva de uma circunferência feita pela perspectiva isométrica. Então, percebam que para fazer essa circunferência em perspectiva, eu tive que usar 1, 2, 3, 4 pontos. Como é que procede isso nas laterais, né? Se a gente rotacionar a nossa folha aqui, ó, se a gente, por exemplo, posicionar o nosso cubo dessa visão, aonde eu tenho a vista frontal lateral aqui, isso aqui é superior, a forma de construção é a mesma, pelo fato dele ser isométrico, né? Essa perspectiva, o legal dela é que ela valoriza 3 faces com a mesma intensidade. Só que qual é a dificuldade? A gente tem as arestas de um cubo posicionado um na frente do outro, estão vendo? Ó? Esse ponto B, que seria a parte da frente, ele coincide com o ponto lá da base. Se a gente fosse determinar aqui o ponto A lá atrás da base
é esse aqui, ó, o ponto A e o ponto B estão na mesma posição. Então, às vezes, nessa perspectiva, é isso que acaba confundindo um pouco. Bom, vamos fazer a construção agora da circunferência aqui na lateral. Vamos estabelecer que esse é o ponto C, esse é o ponto A, esse é o ponto D. Para esse lado, o que eu preciso fazer? Primeiro, identificar quais são os pontos onde as retas formam um ângulo mais aberto aqui, ó. Então, seria o ponto B e o ponto A. Seria esse e esse. Então, o ponto D e o ponto C não existe. Não vou estar utilizando. Então, aqui eu já tenho a divisão. Eu preciso fazer uma divisão para cá. E desse ponto eu preciso fazer uma divisão para cá e outra para cá. Então, do ponto B para cá, eu vou usar o ângulo em 60 graus. Então, percebam como é que está a posição desse quadro aqui, ó. Eu vou precisamente do ponto B e vou até o outro lado. Vou pegar a lapiseira mais fininha para ter mais precisão. Agora, para poder fazer essa divisão aqui na metade, usando os esquadros, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o ângulo de 90 graus e o outro de 90 graus. Essa linha que eu vou fazer agora, ela passa precisamente bem em cima do ponto B, mas ela está na horizontal. Se você quiser já aproveitar como é simétrico, isométrico para a construção do outro lado, basta fazer o quê? Prolongar para o outro lado. Agora eu vou fazer a mesma coisa a partir do ponto A. Do ponto A, eu vou fazer uma linha. E se já quiser prolongar, prolonga, você já vai fazer do outro lado. Aproveitando que a gente já está achando o ponto X e o ponto Y desse lado, a gente já pode inverter o esquadro em 60 graus aqui, ó, e fazer o mesmo processo aqui do lado, a partir do que seria o ponto A e do ponto B. Ó. Então, esses dois pontos, o D e D1, por exemplo, esses dois eu não vou estar utilizando. Eu vou usar esse X aqui e esse Y aqui, ok? Então, vamos lá. Olha só, mesma construção. Eu vou aproveitar que eu já estou com a abertura pequena. Eu vou posicionar em cima do X. Como eles são isométricos, todos esses arcos menores, eles são iguais. Então, independente de qual lado eu vou fazer, vou posicionar aqui, seguro lá em cima do meu compasso, verifico se eu estou na posição correta e faço a concordância. Ó. Faço o arco menor aqui, faço outro menor nessa posição, verifica se a abertura do compasso, se não interferiu, se não mexeu, se está tudo certo. Quem tiver o adaptador e quiser colocar a lapiseira para ficar mais preciso ainda, melhor. Legal que constantemente lixa a ponta do grafite do compasso para ter mais precisão. Então, estou fazendo todas as aberturas menores primeiro. Geralmente o que acontece nessa parte aqui, professor, o meu não deu certo, não está passando precisamente em cima do ponto. O processo vai ser sempre esse. O que você tem que ver se conseguiu executar com precisão, né, a construção. Ó. Então, coloquei a ponta seca em A, fiz a abertura até o ponto 1 ou ponto 2, que é onde eu quero concordar. Coloquei a ponta seca e fiz esse arco maior. Agora eu vou inverter, eu vou lá para o outro ponto, vou fazer o arco maior aqui, fiz a concordância, e aí se eu quiser, eu já posso estar usando ele para fazer a concordância no outro lado, porque o ponto é o mesmo. Esse ponto B, ele serve para as três faces. Vou inverter agora, vou lá para a ponta seca em A, e vou concordar o ponto 2 a esse ponto, finalizando a construção das três circunferências inscritas. Então, está aqui a construção desses três objetos. Tranquilo? Bom, vamos para o próximo, então, que seria esse aqui, ó. Qual a diferença da construção desse objeto para esse? Né? A diferença se dá nas dimensões. Aqui a gente tinha um cubo, as mesmas dimensões. Aqui a gente tem um paralelepípedo. Então, eu tenho 3 medidas diferentes. Mas sempre antes de se preocupar com essas curvaturas, ó, que tem aqui em cima, a gente sempre se preocupa com ele construído como se fosse facetado primeiro.
e depois você se preocupa com a construção das circunferências inscritas, né? Aqui a gente tem na base e no topo a mesma construção. Então a gente vai fazer essa daqui agora. Então a mesma coisa, vou deixar um afastamento. Quem quiser trabalhar com o mesmo afastamento de 1 metro, a partir da mesma posição, né? Pode estar alinhado com a marca de dobra aqui embaixo, não tem problema. Uma coisa que a gente vai sentir uma certa dificuldade é na hora de posicionar os esquadros. Então, geralmente, a gente tende a trabalhar com um ângulo de 30 graus nessa posição e apoia os dois e desliza ele até lá embaixo. Mas, às vezes, o que acontece? Ele chega aqui no final e gera uma certa imprecisão. Eu costumo trabalhar dessa forma aqui, ó. Eu apoio o ângulo de 60 graus e coloco o ângulo de 90 graus apoiado nesse ângulo de 60. Se vocês observarem aqui, ó, essa linha que a gente tem aqui, ó, ela está em 30 graus. Então a gente consegue trabalhar com o esquadro dessa maneira. Eu prefiro dessa forma, porque daí eu faço isso aqui para um lado, rotaciono dessa maneira e tenho 30 graus por outro lado também. Então na hora de posicionar e começar a fazer meu desenho aqui embaixo, ó, eu vou lá e deixo ele dessa maneira, faço uma linha, puxo já um ângulo aqui em 90 graus, ó, faço uma linha em 90 graus, viro o meu esquadro, 60 graus apoiados lá em cima, apoio o ângulo de 90, deslizo um esquadro sobre o outro, ó, e aí aqui também eu tenho 30 graus. O que eu tenho que tomar cuidado é para não usar esse ângulo de 45, ó. São 60 graus mais o ângulo de 90. Então, se você por acaso colocar ele assim e tentar usar isso aqui como linha, ou usar isso aqui achando que vai fazer 30 graus, não vai fazer, ó. Perceba como o ângulo é bem diferente. Tem que ser esse ângulo de 90 graus, ó. Então, eu coloquei aqui as 3 dimensões. Agora, não tem escapatória. Eu vou ter que trabalhar com o meu escalímetro na 1:75, colocando todas as medidas que tem lá. São 7 metros aqui, 5 metros aqui e 3 metros na altura. Geralmente, a gente tem fortes tendências a começar fazendo as áreas visíveis, né? O que a gente consegue perceber da vista frontal e vista lateral. Eu geralmente costumo trabalhar primeiro a base. Então, a partir do momento que eu tenho a construção da base, fica muito mais fácil de eu fazer todo o restante, porque eu sei onde é que vai estar apoiado esse meu objeto. Então, fiz uma linha de um lado, vou fazer a linha do outro. Então, tem a base desenhada aqui, 7 metros por 5. Agora sim, eu vou subir a altura do meu objeto, ó. Então, estou fazendo uma linha aparentemente com 3 metros, um pouquinho maior talvez. E aí sim, agora com a ajuda dos esquadros, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar essa medida de 3 metros que eu havia colocado e vou replicar ela para os lados, ó. Então aqui, percebam que eu trabalhei com o esquadro lá, ó, sem ter a base bem apoiada. O que aconteceu? Ele não formou o ângulo que eu necessito. Então, ele ficou com essa construção aqui, ó, um pouco fora das dimensões. Então, tem que tomar bastante cuidado, ó. Percebam como eu já tinha feito o ângulo errado. Então, para cada vez que você for fazer o trabalho com esquadro, tem que ver se ele está precisamente bem apoiado. Então, evita soprar ou empurrar a borracha para ficar contra a régua lá. Usa a trincha, tira o excesso, apoia de novo aqui, ó. E vamos seguindo. Então, apoiei meu esquadro. Agora sim, ele está precisamente apoiado lá em cima. Vem com ângulo de 90 graus. Ó. Agora eu consegui fazer 30 graus para um lado. Vou inverter aqui o meu esquadro. Vou fazer o ângulo lá no outro lado, ó. Mais 30. E aí eu vou finalizar a construção do paralelepípedo. Bom, legal.
Fiz a construção aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Esse desenho, a gente tem uma construção de um arredondamento de apenas um dos cantos, ó, com um raio de 1,5. Então, assim, como a gente viu que o total disso aqui são 4 metros, né? O 4 metros é a distância, maior distância que eu tenho aqui, ó. Se eu for trabalhar uma divisão bem certinho no meio, isso aqui é o diâmetro. Quanto é que eu teria do centro para as bordas, a medida de raio? Quanto que eu tenho de raio aqui? Divido isso aqui por 2, eu tenho a resposta do meu raio. Raio, 2 metros. Então, olha só. Se para construir uma circunferência de raio 2 eu precisei de um quadrado de 4 metros por 4, então se eu tenho um raio de 1,5 metro, eu vou precisar construir um quadrado aqui que tenha 3 por 3, que seria o dobro desse raio, o que seria o meu diâmetro. Então eu vou trabalhar com 3 por 3, seria o dobro do raio. Então vamos para lá. Então olha só, eu vou pegar... A partir disso aqui eu vou colocar 3 metros, olha só. Como a altura é de 3 metros e a gente está trabalhando de maneira isométrica, essa dimensão que eu tenho daqui, ó, até aqui, são exatamente 3 metros. Então, se eu for colocar isso para cá, basta fazer o quê? Transferir isso com uma linha. E aí eu sei que aqui também tem 3 metros. Então, vou construir agora o meu quadrado superior, aqui na vista superior, com 3 por 3 metros. Ó. Então, daqui até aqui são 3 metros. Vou prolongar essa linha no ângulo de 30 graus. E agora eu vou prolongar até elas se cortarem lá no outro lado. Então, eu tenho uma construção aqui de 3 por 3 por 3. E a mesma coisa eu tenho que fazer a partir da base. Ó. Então, se eu tenho daqui até aqui 3 metros, se eu continuar essa minha linha vertical até lá embaixo, ó, daqui até aqui tem 3 metros. Percebam que é a mesma construção do que eu estou fazendo aqui. Ó. Essa mesma construção aqui, só que ao invés de ter 4 metros, ela tem 3 por 3 por 3. É como se eu estivesse construindo bem na extremidade um cubinho de 3 por 3. Então, seria essa construção que eu tenho aqui. Ó. Então, o que eu preciso saber? Onde é que estão esses pontos? O que seria o meu ponto A, ponto B? Onde é que tem nessa área superior aqui, ó, nesse quadrado superior, onde é que eu tenho os dois pontos que tem um ângulo mais aberto? Então, seria aqui o meu ponto B e o meu ponto A. Então, são esses dois pontos que eu vou utilizar. E na base, a mesma coisa. Onde é que está a base? A base está aqui, ó. Então, esse seria o meu ponto B e esse aqui seria o meu ponto A. O que eu preciso fazer? Do ponto A, usando o ângulo em 60 graus, apoiado lá em cima, eu vou vir do meu ponto A até cortar metade da aresta aqui, ó, desse ponto a esse. Então, aqui é bem certinho a metade. Vou fazer a mesma coisa do ponto B, ó. Do ponto B, ângulo em 60 graus. Então, esse ponto é exatamente a metade do ponto A até o ponto C, ou ponto D, que seria esse aqui. Vou inverter o meu esquadro. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado, ó. Do ponto B, venho para cá. E do ponto A, venho para cá. Então, eu tenho novamente as intersecções ali. Ó. Então, eu tenho aqui o meu ponto X e meu ponto Y. Então, aqui, na hora de concordar, eu vou concordar esse ponto com esse aqui, que seria meu ponto 1 com ponto 2. E a mesma coisa eu vou fazer na base. Então, olha lá onde é que está o ponto B. O ponto B está aqui. Se eu quisesse, eu já podia ter prolongado aquela linha lá. Ó. Do ponto A até a metade aqui. Vou inverter o esquadro. Mesmo processo ó, na base.
do ponto B até a metade da aresta, do ponto A até a metade dessa aresta aqui. Então, tenho todos os pontos de concordância, tenho o meu X e o meu Y aqui da base. Agora eu vou trabalhar com compasso. Bom, percebam que nessa construção a gente não tem a concordância dos 4 arcos, ó. A gente vai trabalhar somente com 1/4 de volta. Vou posicionar a ponta seca, então, em Y. Vou fazer abertura até o ponto 1 ou o ponto 2. Confere, vê se está passando em cima bem certinho. Se você não tem que reposicionar a tua ponta seca. Se você realmente colocou ele na posição correta, ó. E aí faz a curvatura, evitando o prolongamento, ó. Tenta trabalhar somente dentro da distância entre os pontos. A mesma coisa aqui, ó, na base. Então, você já está com a abertura do compasso, vai lá e faz só a curvatura menor. Ah, professor, mas para que então eu achei X, Y, fiz toda a construção no outro lado, se eu só ia usar ponto Y? É legal fazer toda a construção para você ir memorizando como faz. Embora a gente precise só de um ponto, é legal você entender que isso aqui está construído dentro de um quadrado. Por mais que você só vai usar meia circunferência, que é o caso disso aqui, ó, a metade para baixo, às vezes ela pode passar da linha de construção do objeto. Por exemplo, aqui eu usei as mesmas medidas, né? Se você perceber que a gente tem 2 metros de raio aqui e 2 metros para baixo, isso vai formar um quadrado perfeito, mas não necessariamente eu tenho que usar um quadrado, eu poderia ter uma construção um pouco mais baixa e tendo o raio de 2 metros. Então, essa construção do ponto A e do ponto B, ela ficaria para baixo do objeto. Então, é bem importante tomar esse certo cuidado aqui. Então, ó, fiz a construção. Agora, o que eu preciso fazer? Uma linha, assim como a gente fez lá na perspectiva cavaleira, uma linha que tangencie esses 2 arcos, ó. E aí eu tenho a construção do volume lateral. Então, vamos reforçar o que faz parte do nosso objeto. Olha só. Isso aqui faz parte do objeto. Essas linhas verticais aqui também. Isso aqui faz parte do objeto, mas ele está por trás da vista superior, ó. Então eu não vou ver, ele vai ficar de maneira tracejada. Vou fazer para o outro lado. Vou fazer agora as linhas de profundidade, ó. Sempre com o esquadro apoiado, evite trabalhar ele de maneira solta, né? Isso vai gerar imprecisão para o teu desenho, ó. De onde parou o arco até o ponto. Então, aqui são as áreas visíveis. E lá atrás eu tenho essa área aqui tracejada, que no caso a gente não consegue visualizar ele nessa perspectiva se ele for opaco, se ele não for transparente o objeto. Então tá aqui essa construção. Agora vou inverter o meu esquadro. Trabalhar o ângulo de 90 graus agora apoiado aqui, ó. E aí eu tenho a construção das minhas linhas em 30 graus. Sempre tomando bastante cuidado de apoiar bem a régua com o esquadro. Então tá aqui. E agora aqui que a gente tem um porém, ó. Vou fazer a linha tracejada. Ele vai concordar até no arco. E esse arco aqui, ó, ele fica tracejado até o contato da tangência desse arco aqui, ó. E a mesma coisa aqui em cima. Se quiser usar a lapiseira lá no lugar do compasso para reforçar esse traço, pode fazer ou pode fazer à mão a construção. O que está faltando agora nesse objeto é a gente identificar as cotas. Então, geralmente eu faço uma linha de chamada que não encoste no nosso objeto, marcando onde começa e onde termina as nossas cotas. Então, aqui eu vou colocar nossas unidades de medida.
e tomando sempre o cuidado de fazer ele no ângulo que foi construído o objeto. Então, não necessariamente a gente precisa ter as cotas na mesma posição que eu estou fazendo aqui, né? A gente pode ter em outras posições. E o legal é sempre colocar esse afastamento, que a gente trabalhou já desde o primeiro desenho, que seria de 8 milímetros a 1 centímetro aproximadamente, ó. Então, a 1 metro, na escala 1/100, o afastamento aproximado, ó. Estão vendo que eu não estou nem colocando o esquadro, mas estou trabalhando com afastamento que não fique grudado a minha cota com o objeto e tudo mais. Então, ó, que vá ao lado ao outro. E aí eu identifico, né, onde ela começa e onde ela termina, né? Então, eu geralmente gosto de fazer uma setinha, acho que fica esteticamente mais bonito, mas tem gente que trabalha com aquela bolinha ou então com o tracinho, mas essa é a indicação. E aí aqui, centralizado em cima, com a letra técnica, a gente vai colocar as medidas, ó. O que tiver na vertical, escreve como se estivesse indo para cima. 3 metros, então aqui, 3 metros. E esse aqui é a indicação de 5 metros. O que ficou faltando a gente identificar? A medida do raio. Então, o raio, ele tem que vir do meio do quadrado. Então, eu não posso fazer aqui a construção dele passando do ponto X ou do ponto Y. O ponto Y a gente só usou para fazer o arco menor, é um recurso de perspectiva. Mas a indicação do raio, ele tem que vir a partir do centro. Então, o que eu preciso fazer? Achar o centro, como se a gente tivesse em verdadeira grandeza, bem o meio dele. Isso aqui não é o meio em verdadeira grandeza. Isso aqui é só o ponto que a gente achou para poder fazer a concordância do arco menor. Então, o que eu faço? Eu faço a partir desses pontos de concordância, aqui, ó, uma linha em 30 graus, para um lado e para o outro. E aí eu faço a indicação de onde ela está passando, ó. Então, faço uma linha, ponto, passando pelo meio, ó. Então, isso aqui vai indicar onde tem um raio, um centro de um raio. Então, apoio bem o esquadro, ó, venho bem certinho lá do ponto 1, faço um X bem no meio, um ponto, um traço, um ponto e um traço. Então, aqui indica onde está bem o meio desse meu arco. E agora sim, eu vou fazer uma linha que passe cortando o meu arco. E depois eu vou fazer uma linha no final dele, ó, uma linha, um traço bem pequeno na horizontal. E em cima dessa linha eu vou indicar aqui, ó, raio, 1,5 metro. E agora se justifica esse zero depois da vírgula, porque eu tenho uma medida quebrada aqui, ó. E do centro até esse ponto é onde eu tenho um raio de 1,5 metro. Então, geralmente eu faço aqui, ó, uma setinha que comece do arco e vá na linha de cota. Então, indicando que esse pedaço aqui tem 1,5 metro. Ok? Compreendido mais ou menos como é que é a construção desse objeto, certo? E agora, por fim, a gente tem esse outro objeto aqui, ó, que é a mesma forma de construção desse e a mesma forma de construção desse. Né? O que vai mudar são a construção desses dois arcos aqui, ó, que eu vou mostrar agora.